Nesta manhã, desejo falar, se possível, a respeito de algo talvez um tanto obscuro e complicado. Quase todos nós somos escravos das palavras, que se tornaram desmedidamente importantes. As palavras são necessárias como meio de comunicação, mas para a maioria de nós, a palavra é a mente, e das palavras nos tornamos escravos. Enquanto não compreendemos esta profunda questão da verbalização e a importância da palavra, e quando formos servis às palavras, continuaremos a pensar mecanicamente iguais a computadores. O computador é a palavra e o problema. Sem o problema e a palavra, o computador não existiria, nenhum valor teria. Para a maioria dos entes humanos, também a palavra e o problema são sobremaneira importantes. Assim sendo, cumpre examinar esta questão das palavras. Não sei se estamos bem cônscios de quanto estamos escravizados à palavra, ao símbolo, à ideia. Nunca pomos em dúvida a importância ou o significado da palavra. Empregando o termo palavra, tenho em mente o símbolo, o processo de dar nome. Com sua extraordinária profundeza ou superficialidade, processo mediante o qual pensamos ter compreendido todo o significado da vida. Não parecemos perceber, nenhum de nós, a extensão em que a mente, todo o processo do nosso ser, se acha na dependência da palavra, do símbolo, do nome, do termo. E quer-me parecer que, enquanto formos escravos das palavras, e nesse nível permanecemos, toda a nossa atividade física e psicológica será necessariamente superficial. Muito se fala e discute hoje em dia sobre filosofia das palavras e a construção de uma estrutura, um sistema de palavras. Penso que devemos estar bem cônscios dessa questão e considerar o papel superficial ou profundo que ela tem em nossa vida. E devemos investigar para descobrir se a mente pode, em algum tempo, libertar-se da palavra. Bem, desejo examinar esta questão porque a palavra, no meu sentir, é o passado, não é o presente ativo. No mundo como o atual, em que há tanta violência, tanto ódio e brutalidade, a palavra compaixão é quase sem significação. Todos estamos bem cônscios do que está se passando no mundo. Rivalidades, ambições e frustrações, enorme brutalidade, ódio e violência, resultantes do choque dos partidos políticos. A direita contra a esquerda contra a direita. Certas palavras são torcidas, conforme as conveniências, e perderam de todo o seu verdadeiro significado. A violência em todos nós, consciente ou inconsciente. Existe agressividade, o desejo de ser ou vir a ser algo, o impulso para nos expressarmos, custe o que custar, para nos preenchermos sexualmente, nas relações sociais, no escrever, no pintar. Tudo isso são formas de violência. Não sei em que profundidade cada um de nós está cônscio de tudo isso, sem necessidade de demonstração. A crueldade em espantosa escala, num mundo em que pequeno grupo de pessoas assume o controle absoluto de milhões de seres, dirigindo-lhes tiranicamente a vida, como acontece no Oriente e na Rússia. E não sei tampouco em que profundidade estamos cônscios de nossa própria crueldade, nossas próprias e agressivas ambições, nosso impulso para preenchermos a todo custo, de modo que uma palavra como compaixão
pouco nos significa. Se não ocorrer, como já disse, uma completa mudança, uma total mutação da consciência individual, qualquer sociedade alicerçada em impulsos aquisitivos e agressivos está fadada a tornar-se mais e mais cruel, mais e mais tirânica, mais e mais adepta dos valores materiais, significando isso que a mente se irá escravizando cada vez mais a esses valores. Não sei se estão cônscios disso, provavelmente a maioria de nós lemos diariamente os jornais e, infelizmente, as pessoas se habituam com isso, a ler relatos de crueldade, assassinatos, brutalidades. De tanto se lerem tais coisas todos os dias, nos embotamos a mente e, portanto, com elas nos acostumamos. Nessas condições, desejo examinar ou apreciar nesta manhã a questão de como romper as camadas desse feio e estúpido condicionamento ambiente, que tornou a mente escrava das palavras e também escrava da estrutura social em que vivemos. Como tenho tentado explicar, acho que a crise surgida no mundo não é econômica nem social, porém uma crise na mente, na consciência. E não pode haver solução para esta crise, a menos que se verifique uma mutação profunda, fundamental em cada um de nós. Mas tal mutação só se tornará possível se compreendermos o inteiro processo da verbalização, ou seja, a estrutura psicológica da palavra. Por favor, não faça pouco caso disso, dizendo só isso. Esta não é uma questão de que possamos nos desembaraçar tão facilmente, porque a palavra, o símbolo, a ideia, tem extraordinário domínio sobre a mente. Estamos falando sobre a necessidade de produzir uma mutação na mente, e para tal requer-se a cessação da palavra. Ao ouvir pela primeira vez uma asserção desta natureza, desconhecerá talvez o seu significado e dirá, que disparate! Mas eu não vejo como a mente possa ser totalmente livre, enquanto não tivermos compreendido a influência da palavra. E isso significa que temos de compreender todo o processo do nosso pensar, visto que todo ele está baseado na palavra. Note, por favor, que isso não é uma palestra intelectual. Temos horror à mente intelectual, urdidora de palavras sem muita significação. Sujeitaste-se a muito incômodos para vir aqui, e seria bastante lamentável se não levasse verdadeiramente a sério o que estamos dizendo. Por certo, devemos considerar este problema da palavra com toda a determinação e profundeza. Bem, se removermos a palavra, o que resta? A palavra representa o passado, não? As inumeráveis imagens, as camadas de experiência, estão todas baseadas na palavra, na ideia, na memória. Da memória provém o pensamento, e ao pensamento atribuímos importância desmedida. Mas eu contesto decididamente esta importância. O pensamento não pode, em circunstância nenhuma, cultivar a compaixão. Não estou empregando a palavra compaixão para designar o oposto, a antítese do ódio ou da violência. Mas se cada um de nós não tiver um profundo sentimento de compaixão, iremos nos tornar cada vez mais brutais e desumanos uns com os outros. Teremos mentes mecânicas, semelhantes a computadores, exercitadas unicamente para executar certas funções. Continuaremos a buscar segurança física e psicológica e perderemos a extraordinária profundeza e beleza,
o significado integral da vida. Falando de compaixão, não me refiro a uma coisa adquirível. Compaixão não é a palavra, mera coisa do passado. Porém, algo que está no presente ativo. Ela é o verbo e não a palavra, o nome, o substantivo. A diferença entre o verbo e a palavra. O verbo é o do presente ativo, enquanto a palavra é sempre do passado e, portanto, estática. Pode dar vitalidade ou movimento ao nome, à palavra, mas isso não é o mesmo que o verbo, sempre ativamente presente. Não estou absolutamente empregando o termo presente no sentido existencialista. Em geral, vivemos num ambiente de agressão, violência, brutalidade, e como os que nos rodeiam, somos impelidos pela ambição e pelo impulso a nos preencher. Qualquer talento que tenhamos, qualquer insignificante capacidade para pintar quadros, escrever poesias, etc., exige expressão. E desta, fazemos uma coisa de enorme importância, por meio da qual esperamos conquistar glória ou renome em graus diferentes. Tal é a vida de todos nós, com todas as suas satisfações, frustrações e desesperos. Ora, a mutação deve verificar-se na própria semente do pensamento, e não nas expressões exteriores dessa semente. E isso só acontecerá se compreendermos o inteiro processo do pensamento, que é a palavra, a ideia. Tome, por exemplo, uma palavra, Deus. A palavra Deus não é Deus. E só alcançaremos essa imensidade, essa coisa imensurável, qualquer que ela seja, quando já não existir a palavra, o símbolo. Quando já não houver crença nem ideia. Quando houver completa independência da segurança. Nos referimos, pois, a uma mutação que se deve operar na própria mente, na própria semente do pensamento. Como vimos há dias, ao examinarmos essa questão, o que chamamos pensamento é reação, é a resposta da memória, a resposta de nosso fundo, de nosso condicionamento religioso e social. Ele, o pensamento, reflete a influência de nosso ambiente, etc. e etc. Enquanto não se extinguir aquela semente, não haverá mutação e, portanto, não haverá compaixão. Compaixão não é sentimentalidade, não é aquela mole comiseração ou empatia que conhecemos. A compaixão não é cultivável pelo pensamento, pela disciplina, pelo controle, pela repressão e tampouco pelo sermos amáveis, corteses e gentis e etc. A compaixão só começa a existir quando o pensamento deixou radicalmente de existir. Se está ouvindo essa asserção pela primeira vez, ela poderá não ter significado para você. E você dirá, como termina o pensamento? Ou, o que acontecerá à mente que foi incapaz de pensar? Fará inúmeras perguntas, mas já nos entendemos sobre este assunto e já o examinamos suficientemente, embora talvez sem entrarmos em minúcias. O que desejo examinar esta manhã é a questão relativa à observação do ego, do eu. Mas primeiramente precisamos compreender o que significa observar, para em seguida examinarmos o que significa essa palavra, eu. Considerai a palavra observação. O que significa ela? Em regra, observamos coisas mortas, coisas passadas, coisas acabadas. Nunca observamos uma coisa viva
em movimento, ativa. Por favor, enquanto falo, enquanto explico, não se deixe enredar na explicação, na palavra. Porém, observe a você mesmo. Note como você vê, como você observa. O que agora vai ser considerado é muito importante e será muito difícil compreendê-lo se não compreender primeiramente a beleza da observação. Em geral, observamos com um senso de concentração. Isso é, de destacar a coisa observada da contextura da qual faz parte. Há, para nós, observador e coisa observada. E, portanto, surge o conflito entre o observador e a coisa observada. A luta para eliminá-la ou modificá-la, ou ainda a pessoa se identifica com aquilo que foi observado, o que, inevitavelmente, acarretará outros problemas. Tal observação é meramente um processo de análise, a respeito do qual já falamos. É isso o que, na generalidade, fazemos. Analisamos aquilo que observamos. Eu desejo saber, desejo compreender essa entidade extremamente complexa, essa consciência que sou eu próprio e digo, observarei a mim mesmo. E o fazendo, fico olhando um único pensamento, separadamente do processo total do pensamento. Isso é como observar aquele rio recolhendo numa taça um copo d'água e olhá-la separadamente do movimento pleno, do fragor e da força da própria corrente. Para observarmos a corrente, devemos prestar atenção a cada onda que se forma, por mais insignificante que seja. Prestar atenção à curva que se descreve essa onda, antes de quebrar-se na margem do rio. Temos de nos mover juntamente com aquelas águas extraordinariamente rápidas. Na observação, não há tempo para interpretarmos. Não há tempo para dizermos que isso é correto e aquilo é errado, que isso é belo e aquilo é feio, que isso deve ser e aquilo não deve ser. Não há censor. Quando se observa uma coisa que se move, uma coisa tão vital como aquele rio, não pode, de modo nenhum, haver um censor, um juiz. Só há censor e juiz quando separamos uma pequena porção da água do rio para olharmos. Assim, por favor, compreendei bem, claramente, que no momento em que separamos uma coisa da contextura de que faz parte, a fim de observá-la, damos nascimento ao censor. E, portanto, apresenta-se o conflito, a palavra e todo o processo de verbalização, com seu preenchimento e agonia da frustração. Vocês se separam da coisa que estão observando e depois dizem, estive observando a mim mesmo e vi que sou isso, que sou aquilo e aquele outro, mas não tenho possibilidade de ir mais longe. É óbvio que não, porquanto se trata das observações de um observador exterior que se separou da corrente, do movimento, da celeridade do pensamento. Se isso não está claro, vamos examiná-lo no fim dessa palestra. Observar a si mesmo sem conflito é como seguir a corrente antecipando-se às cataratas, antecipando-se aos movimentos de cada onda, por mais insignificante, vendo cada seixo que faz a onda quebrar-se. E isso não é teoria. Estou apreciando a questão cientificamente, objetivamente. Não me estou fazendo sentimental, nem formulando ideias ou hipóteses. Estou sendo realista. Quando tiver aprendido realmente o profundo significado da observação, descobrirá que o próprio processo de observar, de ver, é o fim do conflito.
porque se eliminou a separação entre o observador e a coisa observada. Apagou-se completamente essa divisão e, portanto, não está observando o pensamento como entidade separada. Você é esse pensamento, e não um pensador que observa o pensamento. Quando está verdadeiramente seguindo algo que é muito vivo, muito rápido, algo que está em espantoso movimento, não tem tempo para julgar, para avaliar, para condenar, ou para se identificar com essa coisa. Ela é tão dinamicamente vital que não tem tempo, e isto é importante. Não tem tempo para verbalizá-la, dar-lhe nome, aplicar-lhe um termo, e tudo isso funções separativas. Assim, se está compreendido isso, examinemos essa coisa complexa chamada ego, que é o eu, o campo da consciência. Estamos tratando de descobrir se é exato e não apenas uma ideia minha ou sua, que para se promover uma completa mutação, uma revolução total na consciência, o pensamento e nenhuma interferência pode ter nisso. O pensamento não é compaixão. Seria totalmente absurdo pensar tal coisa. Não se pode cultivar compaixão e tampouco o amor. Não importa o que faça, não pode produzir amor com a mente. Não pode fabricá-lo com o pensamento. Bem, pode-se observar os movimentos, tanto conscientes como inconscientes, dessa entidade total chamada ego, tendo-se sempre em mente que o tempo não existe. Tempo é a palavra. No momento em que diz, isto é cólera, isto é ciúme, isto é mal, já separou a coisa de você mesmo e está olhando para uma coisa morta. Portanto, não está observando a você mesmo. E se não conhecer a você mesmo, tudo que você diz respeito, o seu pensamento não tem razão de ter, razão de ser. Em todo movimento de pensamento, em toda ação, está meramente funcionando às cegas, igual uma máquina. A maioria de nós não pensa de maneira completa, porém fragmentariamente. O que num nível pensamos é contrariado no outro nível por nosso pensamento. Sentimos uma coisa num dado nível e negamos num outro nível, de modo que nossa ação diária é também contraditória e fragmentária. E essa ação gera conflito, aflição e confusão. Note, por favor, que tudo isso são evidentes fatos psicológicos e que, para os compreender, não necessita de ler um único livro de psicologia ou de filosofia, porque tem o livro dentro de você, o livro composto pelo homem através dos séculos. Estamos, pois, não apenas tratando da ação, mas também da compaixão, porque a ação encerra a compaixão. A compaixão não é uma certa coisa separada da ação. Não é uma ideia a qual se ajusta à ação. Tende a bondade de olhar isso e de considerá-la atentamente, porque para a maioria de nós a ideia é importante. E dela nasce a ação. Mas a ideia separada da ação gera conflito. A ação inclui a compaixão. Não está apenas no nível tecnológico ou no nível das relações entre marido e mulher, ou entre o indivíduo e a comunidade. Porém, é um movimento total de nosso ser inteiro. Me refiro à ação total e não à ação fragmentada. Quando houver observação e, portanto, não houver observador sendo observador, a ideia, a palavra, e começar a compreender toda essa complexidade chamada ego, eu,
conhecerá então essa ação total e não a ação separativa, fragmentária, em que há conflito. Não sei se está compreendendo. Qual o significado do meu falar? Vocês estão aí sentados e eu falando. Qual o significado disso? Eu não estou falando para me preencher. Não é meu métier, meu ganha-pão. Por que então estou falando? Porque está escutando. E o que é que está escutando? Vocês e eu estamos fazendo juntos uma viagem para descobrirmos o que é o fato, o que é a verdade. Não uma ideia abstrata da verdade. Uma palavra separada do fato, porém o fato real. Vê-se o estado catastrófico em que se acha o mundo e sente-se a necessidade de uma tremenda revolução, de completa mutação da mente, de modo que o ente humano seja um verdadeiro ente humano, um ente livre de problemas, livre do sofrimento, um ente que viva uma existência plena, rica, completa, e não seja a criatura torturada, coagida e condicionada que ora é. Eis porque falo e espero que, pela mesma razão, me esteja escutando. Agora, o que significa observar? Digamos, o movimento da ambição. Estou tomando, por exemplo, a ambição como uma das coisas feias de nossa vida. Ainda que alguns dentre vocês a possam achar bela. O que significa observar a estrutura, a anatomia da ambição? Não a palavra, porque a palavra não é a coisa. A palavra árvore não é a árvore. Pode dizer sim, com efeito, mas psicologicamente, quando observamos em nós mesmos, a ambição, imediatamente nos identificamos com esse estado, com essa palavra, e nela ficamos enredados. É fácil perceber que a palavra árvore não é a árvore, mas é outra questão muito diferente observar em você mesmo, sem a palavra, esse estado extraordinário chamado ambição. Esse estado é formado em vocês, em seu pensamento, em seu próprio ser, pela sociedade, pelo ambiente em que vive, por sua educação, pela igreja, pelo agressivo esforço humano através de séculos incontáveis para realizar, avançar, matar e etc. E o importante é observar em você mesmo esse estado. Não só agora em que dele estamos falando, mas também observá-lo quando a caminho do escritório, quando lê o jornal, o elogio de um certo herói ou homem bem-sucedido. Se o observar esse estado, sem lhe dar nome, verá que não é uma coisa estática, porém um movimento não identificado com a palavra e, portanto, não identificado com um nome, com sua pessoa. E se observar com intensidade, com certa celeridade, transcenderá a ambição. Ela terá perdido sua importância e, todavia, poderá estar totalmente em ação. Mas é dificílimo observarmos esse estado em nós mesmos, olharmos o pensamento sem o observador, sem o pensador que o observa. A observação não exige nenhuma acumulação de conhecimento, ainda que o conhecimento seja obviamente necessário num certo nível. O conhecimento do médico, o conhecimento do cientista, o conhecimento da história, de todos os fatos passados. Afinal de contas, isso é conhecimento. Estar informado sobre os acontecimentos passados. Não há conhecimento do amanhã. Só pode conjecturar a respeito do que poderá acontecer amanhã, baseado em seu conhecimento do passado. A mente, que observa com o conhecimento,
é incapaz de acompanhar com rapidez a corrente do pensamento. Só pelo observar, sem o crivo do conhecimento, começará a ver a estrutura total do seu próprio pensar. E nesse observar, que não significa condenar ou aceitar, porém simplesmente observar, verá que o pensamento terminará. A casual observação de um pensamento não conduz a parte alguma. Mas se observar o processo do pensar, sem se tornar um observador separado da coisa observada, se perceber o inteiro movimento do pensamento, sem aceitá-lo, nem condená-lo, então essa própria observação dará fim imediato ao pensamento e à mente. E, portanto, se tornará compassiva, se achará num estado de constante mutação. Podemos agora discutir sobre o que acabo de dizer?